Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 29 do Livro dos Espíritos, analisando o capítulo 4 da pluralidade das existências. No último estudo, nós traçamos os conhecimentos que Kardec buscou junto à espiritualidade em relação aos mundos habitados, em que os espíritos ensinam que há uma pluralidade de mundos habitados, conforme Jesus assim ensinou em relação às muitas moradas na casa do Pai, e que cada planeta estará no seu estágio evolutivo conforme o adiantamento do seu povo, encontrando-se os espíritos nas classes e nas ordens divididas por Kardec, e também os planetas, conforme esse estágio evolutivo. Vimos então que a Terra é um planeta de provas e expiações, que existe um intercâmbio entre os espíritos que reencarnam em outros planetas e voltam a reencarnar aqui na Terra, bem como espíritos que habitam planetas próximos ou distantes e que vêm à Terra para nos auxiliar na evolução. No último estudo, nós analisávamos os comentários de Kardec em relação ao nosso sistema solar e vimos que o Sol é morada de espíritos puros que se reúnem para emanar ordens a seres mais inferiores no governo de outros mundos. E que a distância dos planetas em relação ao Sol não tem relação direta com a sua superioridade ou inferioridade, pois existem planetas mais distantes do Sol que a Terra, que são superiores a esta. Ele então diz que muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, como Mozart, por exemplo. Outros artistas que se comunicaram na Revista Espírita, conforme indicado na Revista Espírita de Kardec, que seriam um dos mundos mais próximos da perfeição. E essa informação causou algum espanto, porque algumas pessoas desconfiaram como Mozart pode estar habitando em Júpiter, se aqui na Terra ele não tinha tanta elevação assim, conforme a opinião geral das pessoas. Kardec então diz que não há nada de surpreendente nessa informação, porque certos espíritos que habitam Júpiter, por exemplo, foram mandados à Terra para desempenharem uma missão específica. Mozart, nós sabemos que desempenhou uma função na música. E que aos nossos olhos não colocávamos esses seres em primeiro plano, como seres superiores. Em segundo lugar, diz Kardec que entre a existência que tiveram na Terra e as que passaram a ter em Júpiter, eles podem ter tido encarnações intermediárias em que se melhoraram. Então não é o mesmo Mozart que habita Júpiter hoje. É um Mozart mais elevado. Por tal motivo, não é de se causar estranheza essa informação. Finalmente, diz Kardec, cumpre se considere que naquele mundo como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Então vejam que são 3 explicações para apontar que espíritos que a gente não considerava tão elevado aqui na Terra estejam de fato habitando Júpiter. Primeiro, porque eles vêm em missão aqui. Segundo, que eles podem ter se elevado em reencarnações intermediárias. E terceiro, que os graus evolutivos dos espíritos que habitam Júpiter podem variar.
numa escala muito grande, como, por exemplo, de um selvagem para um homem civilizado, em que há uma distância considerável entre eles. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. Então, Kardec demonstra de uma forma racional que existe uma escala de espíritos e que podem existir espíritos não tão elevados vivendo em planetas onde há verdadeiros gênios da intelectualidade e também da moralidade. Ele prossegue: as condições de longevidade não são tampouco em outros lugares as mesmas que na Terra, ou seja, as pessoas podem viver mais em outros planetas. E as idades não se podem comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, ele disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade. 30 anos da idade que tive na Terra. Olha só. Olha como em determinados planetas o espírito se desenvolve muito rapidamente. 6 meses aqui da Terra comparar-se-iam a 30 anos de desenvolvimento nesse outro planeta. A gente não consegue nem visualizar as diferenças, mas essa é informação passada por um habitante de um planeta desconhecido que viveu aqui na Terra, mas que agora, há pouco tempo, já vivia lá e estava muito mais desenvolvido. Kardec ainda vai dizer: muitas respostas parecidas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que fora o homem nada mais seja possível a Deus. Então são argumentos que Kardec traz para a gente compreender essas informações que são passadas por muitos espíritos em relação aos anos de vida em outros planetas, ao tempo de desenvolvimento. Ele compara aos animais. Existem animais na Terra que em poucos meses chegam à vida adulta. E também por que achar que 30 anos não pode ser também uma fase em que o indivíduo somente passou por uma espécie de infância espiritual? 30 anos seria uma fase inicial. Não devemos, portanto, utilizar a nossa vida na Terra como um protótipo da criação, pensando que Deus somente pode variar conforme a nossa concepção de vida, de desenvolvimento e etc. Passemos agora ao próximo item. Transmigrações progressivas. Pergunta número 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva,
Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Essa é uma resposta muito lógica, né? Deus nos cria simples e ignorantes, então, logicamente, quando fomos criados, não tínhamos a plenitude de nossas faculdades. Vamos desenvolvendo à medida que evoluímos. Pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal? A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, o simples e ignorante é como uma criança no início do seu desenvolvimento. Pergunta 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta: de infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões. Então vejam que as dos selvagens da terra, os silvícolas, aqueles que não constituem a raça adâmica, ou seja, a raça expulsa de Capela, são os habitantes aqui da terra, que viveram aqui somente. Eles ainda assim não são simples e ignorantes, já têm paixões, já estão mais avançados que os recém-criados, apesar de serem ainda selvagens, estarem na infância relativa. Item A. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade, de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen. Então vejam que paixão não é sinônimo de perfeição. É sinônimo de desenvolvimento, sinal de desenvolvimento. Se adquiriu paixão é porque se desenvolveu um pouco mais do que o espírito primitivo, ou seja, o recém-criado. Porque o recém-criado tem a inteligência no estado de germen. Ainda está começando a perceber o mundo, a perceber a si mesmo. Então o selvagem está mais avançado que o recém-criado, porque já tem paixões e as paixões são sinais de atividade da consciência do eu. Pessoas já se identificam, já têm os seus próprios sentimentos, suas sensações. Kardec comenta essa resposta dizendo: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida do corpo. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Então a gente pode comparar o desenvolvimento do corpo físico com o desenvolvimento da alma, com as suas respectivas fases, né? O corpo nasce, desenvolve-se, adoece, envelhece e morre. Se a gente tomar essa marcha de desenvolvimento e aplicarmos a alma, também podemos ver a alma no seu estado de infância, se desenvolvendo, ficando mais madura, mas não morre, né? O ápice dela é a perfeição. Então, a diferença do espírito para o corpo é que não há declínio, não há decrepitude, como na vida corporal. O corpo chega à velhice e morre, mas o espírito chega à maturidade e continua imortal. Que a sua vida que teve começo não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Leva tempo para evoluir, como leva tempo para o corpo também se desenvolver. E que o seu progresso se realiza não no único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Por isso somos cidadãos do universo. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, uma oportunidade de se elevar. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução.
Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito existem existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então essa linguagem de Kardec, muito didática, nos ajuda a compreender o trajeto da evolução, tanto moral quanto física, e as diferenças que há para o desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento da alma. Interessante essa comparação de que existem dias não produtivos na Terra. A gente não produz nada. Da mesma forma, existem encarnações que nós não produzimos nada de valioso para o nosso espírito. Pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Basicamente a pergunta é: evolução dá saltos? Nós podemos partir da classe de espíritos inferiores para a classe de espíritos puros, para a ordem de espíritos puros direto? Sem passar pelas classes intermediárias? Sem passar pela ordem dos espíritos superiores? Dá para pular da ordem do espírito inferior para a ordem do espírito puro? Resposta: não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, por mais que o indivíduo, ainda situado na classe de espíritos inferiores, viva uma vida impecável na Terra, nem assim ele poderá pular direto para a classe, para a ordem de espírito puro. Porque tem características que ele não vivencia aqui, tem sentimentos que ele não sente aqui, e ele vai precisar aprender em outros locais. À medida que sobe, dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. Novamente o raciocínio de Kardec, que nos facilita a compreensão. Não dá para pular da infância para a vida adulta. É necessário passar pela adolescência, pela juventude. E também com o doente, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Quem estava doente e se curou, fica um período convalescente, que é um período de transição necessário para a saúde integral. Mesmo raciocínio. Além disso, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou em um sentido, importa que se adiante em outro, para atingir o extremo superior da escala. Então, está muito claro que não dá para pular, né? Mesmo porque a gente tem que evoluir não só na moral, mas também na inteligência, na intelectualidade, na ciência. Teremos que ser todos expert em matemática, em física, em química, em todas as ciências. E para isso a gente vai precisar estudar muito. Não somente nos elevarmos na parte moral, que facilita o avanço na parte intelectual, mas também teremos que adiantar-nos, evoluirmos em todas as áreas. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, apesar de não poder saltar na evolução, é melhor a gente fazer o máximo desde já, para sofrer menos e chegar mais rápido na perfeição relativa. Item A, pode ao menos o homem, já desde agora, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? A gente sabe que sim, né? Nós podemos preparar uma vida futura mais feliz. Resposta: sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidadoso permanece sempre no mesmo ponto. Então todos podemos sim
preparar uma encarnação futura com alegrias, com conforto, com tranquilidade. Basta plantar, basta semear agora o bem, a paz e o equilíbrio. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual, com relação à posição social? Sim. Como espírito, não. Então, eles repetem que ninguém regride, ninguém involui. Se estamos aparentando uma involução, é porque, na verdade, não havíamos conquistado verdadeiramente uma virtude, uma aquisição. Quando conquistamos verdadeiramente, nunca mais perdemos. Então, sim, nós podemos reencarnar em posições sociais inferiores do que estamos agora. E isso, inclusive, é muito comum, né? É muito comum quem fez mau uso da riqueza voltar na pobreza. Quem fez bom uso das suas aquisições materiais, ajudando os outros, pode voltar numa condição melhor, socialmente falando. Mas em relação ao espírito, não. Ninguém regride. Podemos estacionar. Regredir, jamais. Pergunta 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Olha que pergunta. Um homem de bem pode reencarnar num corpo de um criminoso? A pergunta não tem sentido, né? Porque o criminoso não é o corpo. O criminoso é o indivíduo que está habitando aquele corpo. Então, se um homem de bem reencarna, não há como aquele corpo que ele está utilizando ser um corpo de um criminoso. Porque quem dita a postura que o corpo realiza é o espírito encarnado. Mas vamos ver a resposta. Não, visto que não pode degenerar. Uma resposta simples, né? E direta. Item A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Resposta. Sim, se arrependeu. E isso constitui, então, uma recompensa. Todos nós, então, homens imperfeitos. Homens no sentido de humanidade, né? Homens e mulheres imperfeitos, podemos nos tornar pessoas de bem se nos arrependermos verdadeiramente das faltas cometidas. Deus nos recompensará no futuro, depois de expiarmos, depois de devolvermos o que tiramos de alguém, depois de nos colocarmos em paz de consciência pelas escolhas novas que realizamos, nós recebemos essa recompensa de Deus, que é nos tornarmos uma pessoa de bem, feliz verdadeiramente. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria. Não descem da categoria a que subiram. Ninguém regride. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos, ou seja, na questão social. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde obreiro, e vice-versa, visto que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Então a gente já fez esse comentário, né? Alguém que fez mau uso da riqueza volta pobre. Para dar valor, para aprender como se deve administrar o dinheiro, conforme as leis de fraternidade, de evolução, de fraternidade, de sabedoria no uso dos valores e dos talentos. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Olha que frase de Kardec, poética, né? Para fazer a gente pensar. É lógico que a posição social não determina a elevação moral do indivíduo. Pergunta 95. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas,
perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Engraçado que eu vi uma pessoa falar exatamente isso. Eu até já comentei aqui, uma parente minha falou exatamente isso. Na próxima encarnação eu me corrijo. Na próxima encarnação eu perdoo. Nessa não. Ou seja, o conhecimento espírita, ao invés de libertá-la, ela estava usando o conhecimento espírita para se iludir. Porque é uma ilusão. Mas vamos ver a resposta. Aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Então, os espíritos estão respondendo o seguinte: alguém que pensa assim, ou seja, na próxima eu vejo, na próxima encarnação eu me corrijo. Eles estão dizendo que uma pessoa assim, na verdade, não acredita de verdade. Mesmo que ela tivesse a crença católica, por exemplo, que acredita nas penas eternas, isso não seria suficiente para refreá-la. Então não é porque o conhecimento espírita fez ela ficar acomodada. Ela seria acomodada mesmo sendo católica, por exemplo. Porque não aceita a ideia das penas eternas e também não quer se melhorar agora. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. Vejam que não adianta a pessoa se guiar apenas pela razão. Mesmo com a razão indicando o caminho, as pessoas escolhem outros. Senão não teriam tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez um cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Então, por mais que o indivíduo pense assim, na próxima encarnação eu resolvo, quando ele chega do lado de lá, ele se arrepende. Ele pensa diferente. Ele vê quanto tempo perdeu e que ele não vai voltar igual, não vai voltar nas mesmas condições. Então perdeu uma oportunidade valiosa de melhorar-se. Vai mudar de ideia rapidinho. É assim que se efetua o progresso. E essa a razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Vejam que ele está explicando a desigualdade que existe na Terra, não a desigualdade material que é fruto do egoísmo, mas a desigualdade de conhecimentos, de elevação, a desigualdade na evolução. Por quê? Algumas pessoas decidiram estacionar, ficar encostada, sem evoluir, e outros não, sempre buscaram se elevar. Estarão, portanto, acima nas questões morais do que outros. Uns já dispõem da experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então eu vi isso na prática, alguém pensando exatamente assim, e aí está a resposta. Essa pessoa um dia vai despertar, vai perceber que ficou para trás, enquanto outros avançavam. E isso faz parte da evolução. Kardec então comenta: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Então vejam, quem verdadeiramente acredita que o nosso destino é formado por meio de nossas escolhas, vai se esforçar para ter uma vida futura mais equilibrada. Uma vida futura sem
sofrimentos, bastando para isso se melhorar, mudar de caminho se estiver no caminho tortuoso. Pergunta 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Então veja o raciocínio de Kardec, né? Se ele recebeu a informação que a gente só evolui encarnado, a Terra seria um depurador, algo que purifica? Resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando o bem. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. Então a gente só aproveita as expiações, as provas, se por meio das depurações sucessivas nós continuamos no bom caminho. Dessa forma nós alcançaremos o nosso objetivo, que é nos depurar mais e mais a fim de conquistar a verdadeira felicidade, que é a paz de espírito dos espíritos puros. Item A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Resposta curta, simples e direta. O corpo não influencia no nosso avanço moral. Ele é um instrumento. O fator determinante é o espírito. O espírito é tudo. É a fonte das ações, da inteligência. Criados por Deus, com a centelha divina habitando em nós, o espírito é tudo, é co-criador. Pode fazer o que Cristo fez e muito mais, se decidirmos nos elevar, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, viver como Ele viveu. O espírito é tudo. Kardec então diz: o suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. O suco da vide, né, que ele está falando do vinho, não é isso? Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. Então Kardec faz mais uma vez o uso da linguagem figurada, comparativa, né? Usando o exemplo físico para a gente entender o conteúdo espiritual. O processo de depuração, então, ele compara o processo de depuração do álcool, que antes de passar pela destilação propriamente dita, o álcool está poluído por matérias estranhas. À medida que vai sendo destilado, ele vai se livrando das impurezas. O corpo, então, é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, olha que interessante, né? Ele sempre usou a figura do perisperma e essa figura de destilar o álcool também serve para a gente enxergar que a essência, que é o álcool, seria o espírito. O perispírito seria os corpos estranhos que acabam estando presentes ali, servindo de intermediário, como é o perispírito. E à medida que se depura, a gente vai se libertando das impurezas de nosso perispírito. Até que fica só a bebida pura, né? Depois do processo de destilação. Entremos agora no item relativo ao destino de crianças depois da morte.
Pergunta 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, o espírito de uma criança pode ser muito mais elevado que de um adulto. Depende da quantidade de experiências, de elevação, de evolução que ele trilhou. Item A. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E isso é muito frequente, respondem os espíritos. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Isso acontece o tempo todo. O espírito do filho é muito mais elevado que o do pai? Pergunta 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então vejam, isso é importante, né? Porque em outras crenças, as pessoas entendem que a criança é pura, só é corrompida no mundo. Então, se morreu criança, automaticamente vai para o paraíso, porque é pura. Só que a gente sabe que não, né? Principalmente porque existem muitas crianças que já manifestam as suas tendências inferiores, algumas, inclusive, são verdadeiramente más. Então, a infância não é sinônimo de pureza no sentido moral, né? De elevação espiritual. Porque nós sabemos que ali reside um espírito antigo, com muitas experiências e muitas vezes com muitas dívidas. Então, não é pelo fato de ter desencarnado criança que é puro, que é um espírito puro. Pode ser que seja porque elevou-se até a pureza e nessa encarnação desencarnou criança. Mas não é o fato de ter se desencarnado criança que se torna um espírito puro. Pergunta 199. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. Suicídio. E sua morte, muitas vezes, constitui provação ou expiação para os pais. Então vejam que o desencarne de crianças tem dois motivos essenciais: para complementar uma existência freada pelo suicídio ou como expiação aos pais. E aí a gente sabe que existe toda uma história anterior de vinculação entre aqueles espíritos. Não é à toa. Não é por qualquer motivo. Tem toda uma relação entre esses espíritos para isso acontecer. Então, o espírito pode estar desencarnando por conta do suicídio anterior ou como expiação ou provação para os pais. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que acontece? Resposta: recomeça outra existência. E aí a gente pode extrair disso, né? A existência espiritual ou a existência corporal, porque a criança certamente vai ficar um tempo vivenciando as experiências no mundo espiritual para depois reencarnar. Kardec comenta: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna? Então, Kardec está apontando a injustiça que é acreditar que depois da morte a gente é julgado e vive eternamente ou no paraíso ou no inferno. Ele está dizendo que é uma injustiça de Deus colocar uma criança que desencarnou na infância no paraíso apenas porque
desencarnou ainda criança. Por que ela estaria isenta das provações? Enquanto a outra metade desencarna bem velho e sofre bastante. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. O futuro a todos toca, sem exceção, sem favor para quem quer que seja. Já falei aqui várias vezes. Não há favoritos aos olhos de Deus. Não há escolhidos. Deus aplica a lei de igualdade na sua maior pureza. Não há beneficiados injustamente, não há preferidos, não há escolhidos. Todos nós colhemos conforme plantamos. Então não faz sentido Deus conceder o paraíso eterno a uma criança que às vezes manifestava sinais de maldade, de impureza, de inferioridade, mas apenas porque desencarnou na infância, ganha o paraíso, enquanto muitos continuam na terra passando sofrimentos. E ainda tem uma outra questão, né? Que eu não sei se ele vai falar aqui. Até que idade é considerada infância para Deus para ganhar o paraíso imediatamente? Se desencarnou com 13, é infância? 12, mas e 14 anos? E 13 e meio? E a criança que é precoce na maturidade? Né? Como que seria esse cálculo para ganhar automaticamente o paraíso? A partir de 15 anos, não. A partir de 15 anos é conforme as suas ações, dos 14 aos 15. Aí o indivíduo vai ser julgado por conta de 1 ano de vida, por exemplo. Ou seja, morreu aos 15. Mas, se for considerado criança até os 14, ele vai ser julgado por 1 ano de vida que ele teve. Né? Dos 14 aos 15. Porque se desencarnasse aos 14, não, aí é puro. Porque desencarnou criança. Não faz sentido, né? Não há favoritos, portanto, aos olhos de Deus. Não há favor nenhum praticado a quem quer que seja. Ninguém está acima da lei divina. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. E isso é muito comum. Geralmente o rebelde se queixa de todo mundo, menos dele. Todo mundo tem culpa por ele estar sofrendo, menos ele. Essa é a postura que a gente mais vê nos espíritos sofredores, rebeldes. Todos têm culpa. O mundo, a sociedade, Deus tem culpa. Eles chegam a culpar Deus. Os pais têm culpa porque não deram direcionamento na vida. A pobreza tem culpa, porque se não fosse a pobreza ele não faria o mal. Será? Então o espírito rebelde culpa todo mundo, menos ele mesmo. Mas a lei divina é perfeita. Quem sofre só pode culpar a si mesmo, porque está colhendo o que plantou. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, se a gente tem méritos para receber bênçãos, também temos responsabilidade pelo que escolhemos fazer. Kardec ainda diz, aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Falei aqui, né? Há crianças que apresentam sinais de inferioridade, de maldade até. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, diz Kardec, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer, ao nascer, astúcia, falsidade, perfídia, até pendor para o roubo, para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão? Quantas crianças vêm com essa rebeldia inata, mesmo criados por pais bons, sem traumas? Mas os sentimentos inatos que o espírito carrega revelam a sua qualidade moral, a sua inferioridade. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Então não se pune criança porque a criança não tem noção do que faz. Tem razão a lei,
porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Existe uma leve intenção, mas é muito mais por instinto. Donde provém, porém, instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas, sujeitas às mesmas influências. E aí a gente pega os irmãos, né? Por que irmãos tão diferentes, criados iguaizinhos, criados na mesma família, com os mesmos exemplos, sem traumas? Porque quando a gente inclui os traumas, a gente consegue explicar as diferenças, né? Mas existem crianças sem traumas, viveram a mesma vida e são totalmente diferentes. Têm instintos diferentes. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, é a única explicação. O espírito é inferior. Então, mesmo que ele tenha as mesmas influências, responderá diferente do que um irmão, por exemplo, que é mais elevado. Uma vez que a educação em nada contribuiu para isso, como explicar senão pela reencarnação? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas das suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então vejam que esse comentário de Kardec é perfeito para compreendermos a justiça divina em relação à elevação dos espíritos, às suas tendências, aos instintos, e que não faz sentido pensar que a criança é pura apenas porque está no período de infância. Entremos no finalzinho do estudo de hoje no item polêmico: sexo nos espíritos. Pergunta número 200. Têm sexos os espíritos? Resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Olha só. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Então, os espíritos, na sua essência, não têm sexo. Não significa que no plano espiritual não existam homens e mulheres. Existem espíritos que se apresentam na condição masculina ou feminina conforme a sua última encarnação. Mas em planetas mais elevados, em planetas onde habitam espíritos puros, não há essa divisão por gênero, por exemplo. A gente ainda vai compreender como funciona, né, em relação aos espíritos puros. Porém, as experiências do masculino e do feminino já estão presentes nos espíritos puros que percorreram todo o trajeto evolutivo. Mas é importante a resposta dos espíritos porque nos aponta que o sexo depende do organismo, demonstrando claramente que essa teoria moderna de que o gênero ele é fluido, né? Que o gênero é escolhido pela pessoa, não corresponde à informação dos espíritos. É o organismo que determina, masculino ou feminino. É o cromossomo que vai ditar. Pergunta 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: dê certo. Sim. São os mesmos os espíritos que animam homens e mulheres. É como a gente aprende no Espiritismo. As experiências da masculinidade e as experiências da feminilidade são necessárias para o espírito, que na sua essência não tem sexo. Ele vai experimentar ambos os gêneros nas suas encarnações sucessivas. Primeiro nutrindo as experiências próprias do masculino e depois do feminino. Pergunta 202. Quando errante, ou seja, no intervalo das encarnações, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E a gente sabe que no mundo existem provas específicas para as mulheres e provas específicas para os homens. Então, dependendo da prova que você precisa passar,
você renasce no gênero masculino ou no gênero feminino. E aí eu não vou entrar na polêmica da homossexualidade ainda, né? Já falei desse tema aqui no canal, já expliquei, né, a minha visão conforme o que aprendi no Espiritismo, mas por enquanto a gente está falando de homem e mulher, gênero masculino e gênero feminino, e que existem experiências de ambos os sexos a depender da necessidade do espírito. Mas esse raciocínio vai servir para a gente entender o que acontece na homossexualidade, na bissexualidade, né, em que há uma reencarnação em que o indivíduo muitas vezes não se reconhece no corpo masculino ou feminino. Mas aí é derivado do desequilíbrio que ele acabou cultivando nas últimas existências. Como ele desequilibrou a função sexual, ele vem sem se reconhecer. Porque a gente não pode aceitar que Deus errou. Deus errou de corpo, né, o indivíduo. Isso não faz sentido. Deus errou. Eu nasci errado. Eu nasci no corpo de homem, mas não sou homem. Foi um erro de Deus, então? Ou é uma consequência das suas atitudes do passado que acabaram desequilibrando essa função? E aí você vem com a expiação de não se reconhecer no corpo correspondente ao seu gênero. Mas a gente vai entrar nisso aí depois. Por enquanto, vamos analisar que pouco importa para o indivíduo as suas experiências a depender do gênero. Vai importar o que ele precisa passar, e aí ele vai escolher. Kardec comenta: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Primeiro ponto: espírito não tem sexo. Ele se apresenta conforme a sua última encarnação e as suas tendências. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. Sexo feminino proporciona maternidade, sexo masculino proporciona paternidade. Então, cada sexo tem experiências especiais, específicas. E com isso, a oportunidade de ganharem experiência. A experiência de ser mãe, a experiência de ser pai. Então, depende da necessidade do espírito na sua trajetória evolutiva. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, mais uma vez, Kardec demonstra com toda a sua lógica como compreender essa questão. Nós vamos encerrar o estudo de hoje por aqui. Não vamos entrar nas questões mais polêmicas, apesar de já ter abordado algumas delas. E fiquem à vontade para comentar o que acham, as opiniões. Lembre-se sempre que as minhas opiniões aqui são todas derivadas do que eu aprendi no Espiritismo. Então, não são opiniões nem políticas, nem tendenciosas. São todas resultado do que eu vi no Espiritismo. Do que eu colhi com Chico Xavier, com Divaldo Franco, logicamente com a codificação, com as obras complementares. Eu sempre digo aqui, né? Espiritismo é religião, é filosofia que acolhe. A gente acolhe todo mundo. Mas acolher as pessoas não significa falar apenas o que elas querem ouvir. A gente fala o que precisa ser dito conforme o que os espíritos nos passaram. A gente não tem necessidade de agradar nenhum público. Então a gente não vai falar um discurso que agrada apenas porque a maioria quer. Nosso discurso é conforme a doutrina, ainda que tenham diferenças. Pessoas que também estudam a doutrina e pensam diferente de mim, sem problema. Cada um vai ter a sua interpretação. Mas a gente vai nas fontes e vai estudar juntos como cada um pode enxergar essas questões mais polêmicas. Agradeço então a todos que nos acompanham. Reflitamos sobre as lições de hoje, especialmente em relação aos mundos habitados, as características dos espíritos que habitam planetas superiores, as necessidades dos espíritos nas suas encarnações sucessivas, a questão das crianças, do desencarne precoce, da lógica da lei divina, em que a reencarnação atua de forma preponderante para explicar a desencarnação de criança, que não faz sentido ela ir para o paraíso de forma automática, que ela pode trazer tendências do seu espírito imperfeito ainda na infância, e que só as teorias da reencarnação, da lei de causa e efeito podem demonstrar a inteligência e a perfeição de Deus.
Agradeço mais uma vez a todos e peço à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um dos que nos acompanham, dos que estudam conosco, dos que estão em nossos pensamentos. Que todos possam receber essas vibrações de paz, de harmonia, possam refletir sobre as suas necessidades, sobre as suas possibilidades e principalmente sobre a necessidade de despertar, de fazer o bem, de vencer as más inclinações, de ouvir os espíritos superiores, os irmãos mais velhos, os parentes que nos amam e que estão lá no além, velando por nós. Estejamos sintonizados com eles para receber as suas inspirações, as suas intuições, a fim de tomarmos as melhores decisões, a fim de tomarmos as escolhas corretas aqui na Terra. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver a todos, nos abençoar, nos livrar de todo mal, livrar os nossos parentes queridos de todo mal, acompanhá-los nas suas idas e vindas no mundo, para o trabalho, para a casa, para o transporte público, para os desafios da vida em sociedade. Que todos os nossos irmãos, nossos parentes, nossos cônjuges, nossos seres amados, recebam essa proteção, possam ser envolvidos pela espiritualidade e também trilhar o bom caminho. De nossa parte, que possamos continuar estudando, aprendendo, realizando todo o bem necessário e possível ao nosso alcance e praticando a caridade verdadeira, criando empatia e nos colocando de forma a desenvolver a compaixão em relação ao sofrimento alheio. Graças damos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Rainha do teu reino, continue a envolver toda a terra com seu manto sagrado, enviando os servos de Maria para resgatar todos aqueles que estão enclausurados no vício, mergulhados no erro e no crime, para que despertem e possam se arrepender enquanto há tempo, pois Jesus prometeu o resgate para aqueles que sinceramente se arrependem e se colocam à disposição da lei divina para resgatar as suas faltas e devolver o que tiraram daqueles que sofrem. Graças damos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo.